E aí, família, firmeza, mais uma aulinha chave aí para nós, tá? Então hoje a gente vai abrir um bloco diferente. Esse bloco chama-se industrialização. Basicamente, a gente não vai falar de todas as indústrias do mundo globalizado, mas a gente vai dar mais exemplo e mais ênfase à industrialização brasileira. Então essa aula é uma aula de introdução a esse bloco de aulas que a gente vai ter para estar sanando toda essa produção, toda essa riqueza que o país consegue ou não produzir, né? E o que determina se um país é industrializado ou não, beleza? Então, basicamente, a gente tem uma foto aqui atrás, né? Essa foto é o complexo industrial da GM, né? No São Caetano do Sul, na cidade de São Caetano do Sul. A gente já consegue destacar algumas coisas nessa foto. O complexo está aqui e a gente vê que atravessando esse complexo a gente tem uma ferrovia, né? Então a gente vê que o transporte ele desempenha um fator muito importante dentro dessas industrializações, dentro dessas indústrias, tanto para trazer a matéria-prima como para levar o produto trabalhado. Além disso, a gente tem rodovias, casas, a própria estrutura física dessa indústria, o escoamento, aqui a gente vê que tem um rio, o escoamento dos resíduos utilizados, descartados nessas indústrias. Então a gente vê que a indústria ela nunca pode ser vista de forma individual, mas e sim em bloco. Pensa que aqui tem um tabuleiro e essas indústrias a gente vai começar a construir essas ideias, vai começar a colocar peças nesses tabuleiros, só que a peça nesse tabuleiro ela interage entre elas. Então todas as indústrias elas são essenciais e complementares à atividade de outra indústria. Isso é importante e essa ideia a gente precisa consolidar nessa aula, beleza? Então sempre quando a gente for discutir, começa a trazer isso, que uma interage com a outra, o que elas se complementam. Beleza? Então os temas discutidos na aula de hoje será a classificação dessas indústrias. Então existe um consenso dentro da geopolítica de como se divide essas indústrias, né? Quais são os ramos, os setores que elas trabalham, e além disso a gente tem essa distribuição dessas indústrias, os fatores de região que determina se essa indústria vai ser implementada em uma região, num polo industrial ou não, aonde esse polo industrial vai ser implementado, beleza? Então existem diversos fatores que determinam a direção se uma empresa vai para um país ou se ela vai para outro, se ela vai para um estado ou se ela vai para outro, se ela vai para uma região ou se vai para outra, beleza? Então aqui na classificação a gente já vai introduzir a gente tem as indústrias extrativistas, tá? Essas indústrias elas extraem do meio ambiente os recursos que vão alimentar propriamente todas essas indústrias em diversas escalas, tá? Então aqui a gente tem no Brasil, pensando no Brasil, a gente tem 5 setores basicamente de indústrias extrativistas. A gente tem a extração de petróleo, o gás natural, a extração de minerais metálicos como ferro, manganês, alumínio, né? E a gente também tem a extração de carvão mineral, né? Que é muito importante aí para estar abastecendo essas indústrias em gerais, beleza? Então aqui a gente vê que a gente extrai esses produtos dos bens naturais e transporta ela para outra indústria. Lembra da aula que a gente falou de industrialização? Essa extração, ela basicamente, esse minério de ferro pouco trabalhado, ele tem pouco valor agregado e muito peso. Então, pensando no transporte modal, a gente já consegue ver aqui que o principal transporte utilizado por essas indústrias extrativistas são as ferrovias. Tá? Pensando que você precisa de uma grande quantidade de ferro que pesa muito para conseguir um alto valor de arrecadação, beleza? Então você não vai transportar ela por avião, essas toneladas de ferro, mas sim por ferrovias, beleza? Além disso, a gente tem as indústrias de construção civil, né, que a gente viu já que ela não só constrói edifícios, mas ela faz toda a obra de infraestrutura, saneamento ambiental, a estrutura física dessa empresa, dessa indústria, as ferrovias que vão levar e trazer esses produtos pouco trabalhados e levar esses produtos bem trabalhados. Então a gente vê que tanto as indústrias de construção civil, elas estão em complementar ação com as indústrias extrativistas, beleza? Aqui é importante lembrar que a indústria extrativista, ela tira grande quantidade
de recurso do meio ambiente e esse produto tem pouco valor agregado, por existe pouca tecnologia implementada nele, né? E posteriormente ele tem muito peso, então será preciso uma rede de transporte específica para não dar prejuízo para essa indústria. Beleza? Então, aqui a gente tem nessa terceira indústria, a indústria de transformação. Essa é uma que a gente vê mais no nosso senso comum. Tá? Ela é dividida em 3 setores. No Brasil a gente tem, ela é dividida em 3 características, 3 tipos de empresa. E no Brasil a gente tem em torno de 24 setores dessas indústrias trabalhando no território brasileiro. Tá? Então a gente tem as indústrias intermediárias, as de bens de capital e as de bens de consumo. Tá? As de bens intermediários basicamente são as indústrias que vão receber aqueles minérios de ferro extraído das indústrias extrativistas e vão transformar esse minério de ferro, esse produto de baixo valor agregado, em uma liga de metal, um exemplo, né? Em transformar ele em uma liga de metal, em um produto intermediário para a produção de outro. Um exemplo, eu vou produzir uma liga de metal, a siderurgia, uma grande empresa que a gente tem desses bens intermediários, a petroquímica, a celulose e papel, e também a indústria de cimento. Então a gente vê que a indústria intermediária, ela abastece em geral, ela recebe dessas indústrias extrativistas e abastece todas as outras, e ela tem um papel fundamental dentro desse processo. Tá? Isso é muito importante, beleza? Então ela pega grande quantidade de produto e transforma ele, por isso que a indústria de bens intermediários, por isso a indústria de transformação, está tirando um produto de um lugar e está transformando ele em outro, mas ainda não no produto final que vai chegar no mercado consumidor, mas inicialmente o que vai abastecer as indústrias de bens de capital. Beleza? Então, os produtos feitos intermediários nessa indústria de bens pesados, né, indústria pesada, a gente leva isso, encaminha isso, esses produtos intermediários para as indústrias de bens de capital. Nessas indústrias de bens de capital, a gente vai ter aí a produção desses equipamentos que vão não só trabalhar na extração, não só trabalhar nas indústrias de bens pesados, as indústrias pesadas, as de bem intermediário, como também no mercado consumidor e nas indústrias de consumo. Né? Então a gente tem aí que essas indústrias de bem de capital, ela arrecada, ela pega esses recursos que vêm das indústrias intermediárias e, presta atenção no que eu estou falando, e adere mais tecnologia a esse produto, certo? Então ela transforma uma liga de metal num carro. Ela transforma pedaços de alumínio e de plástico, entre outras coisas, em um notebook, no seu celular, numa panela de pressão, no ventilador, entendeu? Então ela implementa a tecnologia e transforma esse produto intermediário num produto pronto para o mercado consumidor. Isso é importante. Por que isso é importante, Quebrada? Porque os países, essa tecnologia que é necessária implementar para transformar uma liga de metal num carro, ela só é possível e só é conquistada através dos países que investem em tecnologia, em desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento científico. Então os países subdesenvolvidos, os países de economia emergente, eles têm grande dificuldade com essas indústrias de bem de capital. Ou seja, eles extraem, eles fazem as indústrias intermediárias e elas exportam essas ligas metálicas para outros países, para eles lá, com as tecnologias deles, trabalharem esse produto, transformar num produto final e a gente compra em dólar desses países para a gente consumir esse produto. O iPhone, o seu Dell, o seu Lenovo, o que for. Beleza? Então aí a gente vê que a gente vende produto pouco trabalhado por um valor, certo? E compra produto muito trabalhado. Então é importante a gente ver aí que há uma descompensação nessa balança. Ou seja, a gente tem que vender muito mais liga de metal, certo? Para conseguir comprar
uma quantidade significante de carros e não ter prejuízo, beleza? Então isso é muito importante, isso diferencia muito um país desenvolvido de um país emergente, tá? Essa questão dessas indústrias de bens de capital. Além disso, né, essas indústrias de bens de capital, elas produzem todos os equipamentos para trabalhar tanto em todos os setores da industrialização, em todos. Então, na indústria de automotiva, quem produz o carro? Um robô. E esse robô é produzido aonde? Na indústria de bem de capital. Ele adere capital através de tecnologia em determinado produto. Beleza? E além disso, depois que a gente tem a formação, essa transformação desse produto, a gente tem as indústrias de bem de consumo. Basicamente, elas são indústrias de alimento, bebidas, remédios. Elas são divididas em três. Nos bens de consumo não duráveis, né, que são os produtos alimento, bebida, remédio que você consome e acabou, certo? Os produtos semiduráveis, como roupas, coisas que têm uma duração um pouco maior, mas não grande, dura 2, 3 anos no máximo, né? E a gente tem aí os bens duráveis, que são automóveis, móveis, carros em geral. Né? Então a gente tem aí essa indústria de bens de consumo, ela monta todos os circuitos produzidos nessa bens de capital e transporta ele e leva ele para o mercado consumidor, onde chega na ponta do setor e a gente consegue chegar na loja e comprar. Então a gente vê que um produto seu, às vezes ele passa de 3, 4, 5 países diferentes para chegar na sua mão no Brasil. Tá? Em diversos setores da empresa, de indústria, até chegar, até complementar e fechar toda essa produção. Então é importante a gente ver, como eu disse no começo da aula, esse tabuleiro exposto para a gente. A gente tem um tabuleiro horizontal, a gente tem várias indústrias ali colocadas e essas indústrias, elas trabalham de forma quase que conjunta, em uma certa harmonia, né, para conseguir fazer esse produto sair de um minério de ferro transportado por um modal de trem a um produto com alto valor de tecnologia introduzido no ele. Um produto de alto valor de capital. Quanto mais tecnologia você investe, mais valor de capital, mais caro será esse produto. Por isso que celulares cada vez mais finos precisam de mais tecnologia e por isso que eles são mais caros. Os notebooks, os carros, em geral, a construção civil, entre outras coisas. Beleza? E agora a gente vai ir para o segundo momento da aula. O que faz essas indústrias, essas diversas indústrias que a gente citou aqui, né? A de extração, as de bens intermediários, a de construção civil. O que faz essas indústrias elas escolherem ir... a de extração trabalhar na China e não nos Estados Unidos, ou essa de extração trabalhar no Brasil e não na Europa, ou essa indústria pesada de valores de produtos de bens intermediários trabalhar no Brasil e não na Europa. Tá? Então são esses fatores, quais são esses fatores que determinam que essas indústrias de bens de capital, que têm alto valor agregado, como os robôs e as ferramentas necessárias para as outras indústrias trabalharem, por que elas são produzidas na Europa ou nos Estados Unidos e não na China ou não na Índia, né, ou não no Brasil ou na Argentina, beleza? Então, basicamente a gente vai falar diversos critérios aqui, tá? Eles são diferentes entre eles, então você não necessariamente precisa decorá-los, mas você precisa ter uma concepção geral sobre eles, né? Em questão do quê? De interesses. Quais são os interesses de cada empresa? Cada empresa vai necessitar de uma mão de obra diferente. A de extração, ela usa robôs, basicamente. As empresas de bens de consumo, elas usam mão de obra mal qualificada, ou seja, ela precisa de uma mão de obra barata, certo? As de bens de capital, as de desenvolvimento de tecnologia, ela precisa de uma mão de obra mais cara. Então, todas as empresas, cada uma delas, elas têm interesses diferentes, por isso que elas são implementadas em um lugar e não em outro, beleza? Então, a primeira
O primeiro fator é a disponibilidade de matéria-prima, dos minerais e agrícolas, né? Então, uma indústria extrativista de metais pesados, basicamente, ela vai se encontrar em países onde a extração de minério, a extração agrícola é um dos principais fatores de crescimento do PIB, né? de arrecadação desse país. Além disso, essas indústrias elas precisam de energia para funcionar, né, a própria estrutura dela. Então, ter acesso a energias renováveis como represas, entre outras coisas, energia hélio, a eólica, né, como energias não renováveis, como o petróleo e o gás e o carvão mineral, beleza? Então, o acesso a essas indústrias de metais pesados, essas indústrias de extração, elas utilizam muita energia porque elas precisam extrair grande quantidade de material do solo. Então elas utilizam bastante, inclusive as indústrias siderúrgicas. Então ela abastece muito essas indústrias, tá? E aqui a gente vai falar da mão de obra, também um fator muito importante, porque a pouco qualificada vai ser a que tem baixa remuneração. Essa mão de obra especificamente, o que ela faz? Ela vai trabalhar em indústrias que não necessita de um determinado de alto valor tecnológico para operar as máquinas ou operar determinada ferramenta, certo? Então você barateando essa mão de obra, você consegue arrecadar cada vez mais com esse produto. Só que determinadas empresas, as empresas de produção de tecnologia, essas empresas que necessitam de controlar e guiar equipamentos muito complexos, onde você precisa de um engenheiro, onde você precisa às vezes de um biólogo, de um químico, né? Então você precisa de uma mão de obra muito qualificada, de alta remuneração. Então as necessidades dessa empresa em relação à mão de obra, elas são diferentes entre elas, isso é importante, beleza? Outros fatores que a gente tem atravessando aqui as paredes da indústria é a tecnologia, então a proximidade que essas indústrias de bens de capital, por exemplo, as de desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, né, a gente tem aí os parques tecnológicos, um exemplo é São Bernardo do Campo e São Paulo, né, no estado de São Paulo, a gente tem Santa Catarina, a gente tem Pernambuco uma, e a gente tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, um grande parque tecnológico muito conhecido mundialmente, né? Além disso, a gente tem as universidades. Aqui no Brasil isso é muito importante. As universidades são a única instituição produtora de tecnologia, é a única, beleza? Então, se você sucateia as universidades, você propriamente se auto-sabota com a própria tecnologia, certo? Fica refém de comprar tecnologia dos outros países. E lembrando que tecnologia são produtos essencialmente caríssimos, porque você precisa de uma alta mão de obra qualificada para conseguir produzi-las, então isso terá um retorno para o país, obviamente, né? Ele não vai vender de graça para isso. Além disso, os centros de pesquisa e desenvolvimento, beleza? Então aqui a gente tem um outro caráter, né? Esses parques tecnológicos, essas universidades com grande prestígio mundial, elas são centralizadas nos países desenvolvidos industrializados, como Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, né? Então a gente tem aí diversas diversas universidades que têm um protagonismo nessa produção, e elas só têm esse protagonismo pelo que a gente falou na aula lá atrás, né, de capitalismo financeiro, que é pelo valor do PIB investido nesses polos tecnológicos, beleza? Então a gente tem aí o mercado consumidor, ele é relacionado à quantidade de pessoas de disponibilidade de renda para consumir esses produtos. Aqui é importante lembrar que a gente está no contexto de globalização, então o produto, o Lenovo que você grava a aula, ele vem da China, ele não é produzido aqui. Então o mercado consumidor, ele não se restringe hoje, a partir da globalização, às fronteiras de determinado país, porque os produtos são comercializados e vendidos por todo o planeta. Todo o planeta tem condição de comprar, um exemplo, todo brasileiro tem condição de comprar um iPhone ou
um notebook da Sony? Não, é óbvio que não. Então nem todo mundo com a globalização tem acesso a esses materiais. Basicamente, esses materiais de alto valor agregado, serão direcionados para os países industrializados. Beleza? Para os países produtores de tecnologia, onde existe um bem-estar social muito mais maior, com um valor de renda muito maior do que os países emergentes. Beleza? A gente tem a logística, que é um fator extremamente importante, então a disponibilidade e custo desse transporte e armazenamento. Lembrando que a logística desse produto quanto mais cara a logística será, mais caro esse produto será. Quanto mais barata a logística for, mais barato eu consigo vender esse produto e também lucrar mais, beleza? Então a logística é um fator extremamente importante para a gente ter o valor final desse produto chegando na ponta no mercado consumidor. Beleza? Além disso, a gente tem as redes de telecomunicação, que é telefonia, internet. Lembra da aula que a gente falou de capitalismo informacional? Essas redes de telecomunicação e internet, eles estão concentrados nos países europeus e na América do Norte especificamente. Tá? Então, não é verdade que todos os brasileiros têm acesso à internet, que a maioria dos brasileiros tem acesso, não é verdade, como não é verdade, a gente discutiu isso naquela aula, de democratização da internet, né? A gente colocou isso em questionamento e colocou para reflexão dos alunos aí, beleza? Aqui a gente também tem um fator muito importante que é a complementariedade. Então, algumas empresas como as extrativistas e as de bens de consumo pesado, né? As de bens, as indústrias pesadas, né? Elas precisam estar próximas, porque você transportar 70 toneladas de minério de ferro até uma indústria que vai transformar em liga em outro lado do continente, não vale a pena. Né? Então é importante que essas indústrias sejam próximas para baratear esses produtos. Então existe aí uma complementariedade dessas empresas, beleza? E aqui o mais importante, os incentivos fiscais, tá? Então o que vai fazer uma indústria multinacional como a Coca-Cola, a GM, como a gente mostrou lá em cima, né? O Tokyo Bank, entre outras empresas, né? A Nestlé, todas elas, o que vão fazer elas saírem dos seus países onde elas surgiram, né? E ser implementada na China e não nos Estados Unidos. Por que ela vai dar emprego na China e não nos Estados Unidos? Basicamente, não só pela questão da mão de obra, não só pela questão de matéria-prima, não só pela questão de logística, mas também por questões de incentivos fiscais, ou seja, redução ou isenção de impostos concedida pelos estados. Então ela não vai pagar conta de luz por tantos anos, ela vai pagar menos impostos do que outras empresas, e isso vai ser um valor que ela vai poder pegar, em vez de gastar com impostos, ela vai conseguir investir novamente na empresa ou aumentar o seu lucro, beleza? Então essa seria a aula de hoje, basicamente. Então, a gente falou algumas características que diferenciam essas indústrias e os fatores que determinam se ela vai para uma região ou para outra, beleza? Na próxima aula a gente vai começar a adentrar um pouco mais dentro desse sistema, falar das pessoas, como essas pessoas, falar um pouco dessa mão de obra, e isso é muito importante, beleza? Então tamo junto, é nóis, quebrada!